Boa noite, senhoras e senhores. O Twitter está um apocalipse, o Twitter está em chamas, pois as pessoas, os brasileiros, levantaram a hashtag "O Brasil piorou". Então tá todo mundo dizendo que o Brasil piorou, principalmente a esquerda tá dizendo que o Brasil piorou. O Lula tá dizendo que o Brasil piorou. O Lula tá dizendo que o Brasil piorou, né? Ele melhorou muito o Brasil. E aí tá todo mundo dizendo, principalmente a esquerda, porque o Bolsonaro tá no poder e eles querem culpar o Bolsonaro pelos problemas. Então é o botijão de gás, é o preço do arroz, é o preço da gasolina, é o preço do dólar. E engraçado que de todas as coisas que subiram em reais, a que menos subiu foi o dólar, né? Porque o dólar também desvalorizou. Na verdade, todas as moedas estão desvalorizando de curso forçado. Quando o dólar sobe, não é porque o dólar ganhou valor, é porque o real desvalorizou mais do que o dólar, mas os dois estão desvalorizando, né? Então, eu concordo que o Brasil piorou, tá? Eu vou dizer por quê, claro que o meu motivo não é o mesmo motivo da esquerda e talvez não da direita também. Então, o Brasil piorou pelo seguinte motivo: centenas de falências. Centenas de empresas faliram, ou talvez até milhares de empresas faliram, porque uma ditadura fechou os comércios à força. Pessoas esquizofrênicas começaram a usar um pano na cara e achar que elas podiam morrer se tirassem o pano da cara. Isso eu nunca vi acontecer antes no Brasil. Então já estava lá uma pessoa dentro do carro, sozinha, no sol, de 40 graus, usando uma fralda na sua cara, achando que corria o risco de falecer se tirasse a fralda da sua cara. Confiança cega em corporações bilionárias e confiança cega na mídia também. Pessoas em pânico, entrando num estado de medo, de pânico por causa da mídia, achando que corriam riscos muito grandes, sendo que esses riscos não eram tão grandes. Isso era simplesmente... Agora, eu pergunto, a falência de centenas ou milhares de empresas interessa a quem? Adivinha quem? Aos corporativistas. A mídia colocar pânico e controlar a mente das pessoas serve a quem? Aos corporativistas. Uma corporação bilionária vender um negócio que você injeta e que tem 5, 6, 7, 20 doses, interessa a quem? A corporações bilionárias, sendo que essas corporações lucram a cada dose. Nada é à toa. E todas essas coisas têm a mesma explicação. Corporações bilionárias estão lucrando com isso. Então, confiança cega em corporações, e sendo que essa confiança cega é chamada de ciência, sendo que ciência, até o momento, ciência significava um método de você questionar, desculpa aqui o bug no microfone, ciência significava um método de questionamento, um método de ceticismo, um método de testes, um método de experimentos, e não confiar em autoridades. Agora, ciência deixou de ser um método de ceticismo, de dúvida, de experimentos, de testes, passou a ser um método de confia nas autoridades, né? As autoridades falaram, você só abaixa a cabeça e confia. E aí tem as autoridades oficiais verificadinhas, que são os portadores da autoridade da ciência. E a fé cega em políticos continua, em vez de ser o foco nos indivíduos, e algumas das pessoas que lutavam pela liberdade começaram a acreditar que existem gatos bípedes e começaram a achar que a luta contra os gatos bípedes era mais importante do que a luta pela razão, pela liberdade, pelo naturalismo, pelo justnaturalismo. E essas pessoas passaram a defender o justpositivismo, a teocracia, e passaram a defender uma visão autoritária, que antes eram defensores da liberdade e colocaram a culpa nos gatos bípedes. Então agora temos que nos preocupar, além de nos preocupar com lockdown, com vírus e tudo isso, temos a preocupação também com os gatos bípedes, que podem ser muito prejudiciais à humanidade, né? Que vêm diretamente do inferno, estátuas de gatos bípedes que ganham vida e saem andando, porque está escrito na bula papal. Mas ao lado bom, né? O mercado ele contra-ataca, o mercado reage. Então os empregos home office cresceram, por exemplo, e o emprego home office é uma coisa que um energúmeno,
com a calça enfiada no rabo, não vai aparecer na sua casa para fechar o seu home office, né? Então é uma coisa boa que empregos de home office tenham crescido, empregos de delivery, porque aí um gestor com a calça enfiada no rabo não vai fechar o seu negócio e levar você à falência e a sua família ficar sem comida. Algumas pessoas cansaram da inflação e compraram criptomoedas, que também é uma coisa boa. Libertários, os que continuaram sendo libertários, né, que eu acho que são pouquíssimos já, produziram conteúdo e cresceram, canais cresceram. Por exemplo, a Ancapsul cresceu muito, o meu que já não cresceu tanto. Inscreva-se no canal, dê o seu like aí para ajudar o canal a crescer, inclusive. Então, libertários produziram conteúdo e novas pessoas conheceram essas ideias. Apesar do meu canal crescer pouco, lá nas estatísticas do YouTube, pelo menos, está escrito que muita gente nova está vendo meus vídeos. O Monark, por exemplo, teve a coragem de dar a cara a tapa para defender a liberdade, não baixou a cabeça para o politicamente correto. Então é isso, o Brasil piorou, mas também no longo prazo ele vai melhorar, pode ter certeza disso. Então a gente precisa ter uma visão também de longo prazo, né? O mundo melhorou muito, tem melhorado muito de décadas e séculos para cá. Há alguns séculos atrás a gente não sabia, por exemplo, a gente não tinha medicina, a gente não sabia a engenharia que a gente sabe hoje, a gente não sabia a física que a gente sabe hoje, a gente não tinha qualidade de vida que a gente tem hoje, banheiros, toda a tecnologia, ar-condicionado, ventilador, não existia nada disso. Então, a nossa vida hoje é inimaginavelmente superior ao que era antes. Aí você pode falar, mas a cultura... Bom, toda cultura que já existia continua existindo. Os livros que existiam continuam existindo, você pode ler eles se você quiser. Os quadros que existiam continuam existindo, você pode ver esses quadros, inclusive ver pela internet, ou você pode ir pessoalmente nos museus. E existe arte muito boa sendo feita hoje também, a arte digital. Existem novas possibilidades surgindo. Agora a gente está começando nos primeiros anos... Faz 2 anos que inteligências artificiais começaram a fazer obras de arte, algumas muito impressionantes, e isso são só os primeiros 2 anos, está engatinhando ainda, isso ainda vai aumentar muito. Então não adianta, a produção de cultura, a produção de filosofia, a produção de ciência, ela vem melhorando nos últimos séculos. Não adianta discutir, porque não tem o que discutir. Agora, mesmo que você diga que a Grécia, porque a razão, né, a razão usada para explicar o mundo começou na Grécia, mesmo que você diga que a Grécia foi grandiosa, foi melhor do que os dias de hoje, que é um absurdo. A pessoa que fala isso não tem a menor noção do que ela está falando. Mas mesmo assim, faz só 2.500 anos, né, enquanto que a humanidade tem mais de 100 mil anos. Foi só no finalzinho agora que aconteceu a Grécia. Não foi muito tempo, não. Na escala da evolução da humanidade, da evolução da vida na Terra, isso não é nada. Isso é um fio de cabelo. Então a gente está evoluindo muito rápido e cada vez mais rápido, e a nossa tecnologia está trazendo cada vez mais possibilidades. Agora, inteligência artificial, daqui a pouco a gente vai dominar a nanorobótica, onde robôs do tamanho de células vão poder estar no corpo humano e fazer medicina no nível da célula. E tudo isso, o Neuralink vai conectar o nosso cérebro com a internet, que é uma empresa do Elon Musk, mas que também outros concorrentes podem fazer. Isso tudo é inevitável e vai melhorar a vida humana, vai fazer as coisas serem cada vez mais abundantes. Hoje, a quantidade de pessoas realmente miseráveis, ela é ínfima. O que a gente chama de um pobre hoje é uma pessoa que vive melhor do que um rei da Idade Média. Enquanto que antigamente as pessoas realmente passavam fome, elas realmente não tinham o que comer, realmente podiam morrer de fome. Hoje isso é quase uma pessoa da pior classe possível social, ela não tem o risco de morrer de fome na maioria das vezes. Então a humanidade está evoluindo sim a longo prazo. A gente pode até ter piorado por 2 anos, mas a gente vai voltar a melhorar. Então isso vocês não precisam se preocupar. Agora, é claro, a gente precisa lutar pela liberdade, defender a liberdade, porque é exatamente a falta de liberdade que pode levar a humanidade a uma catástrofe, como por exemplo um apocalipse nuclear. Por que o Putin tem tanto poder e pode causar uma guerra nuclear? Falta de liberdade.
É a mesma coisa com a inteligência artificial. Se ela causar uma catástrofe, é porque ela estava centralizada em algum poder. Uma inteligência artificial descentralizada não vai causar uma catástrofe. Então é isso. Muito obrigado, deixe o seu like, inscreva-se e até a próxima.